Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Eu nasci há 10.000 anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Opa, peraí, você não clicou errado não. Essa videoaula é de português mesmo. Bora lá? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Diego, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Já começando aí com uma licença poética do nosso grande Raul Seixas, para falar de um assunto bem interessante, que seria o uso de expressões, né? O uso correto de algumas expressões, que volta e meia surge alguma dúvida ali, né? Quando você usa, por exemplo, acima junto, acima separado, uso dos porquês, onde ou aonde. Então, esses são os assuntos que essas são as expressões que a gente vai tratar na aula de hoje. E tomando como gancho aí a nossa música do nosso grande Raul Seixas, temos ali para iniciar a expressão a ou a com H. A sem H ou A com H. O primeiro A, ele vai se referir a uma preposição, certo? O A sem H, no caso. Ele é uma preposição, ele vai indicar duas situações, o tempo futuro ou uma distância a percorrer, uma distância a ser percorrida. Por exemplo, daqui a alguns dias começará o campeonato. Então, perceba que eu estou me referindo no tempo futuro. Então, sempre quando eu me faço referência ao futuro, quando eu vou me referir ao futuro, eu utilizo o A sem H. Ou então, quando eu tenho uma distância a ser percorrida, tá? Então, minha casa fica a 200 metros daqui. Então, se eu quiser chegar até a minha casa, eu tenho que andar 200 metros. Então, sempre quando eu quero indicar um tempo futuro ou uma distância a ser percorrida, o A é sem o H. Já o A com H, ele é o A do verbo haver. Então, ele indica o tempo passado. Ele foi embora há 2 meses. Então, o A com o H, não é do verbo haver, indica tempo passado. Então, faz 2 meses que ele foi embora. Aí, para a gente não esquecer, sempre quando eu falar de passado, eu uso o A com H. Ou quando eu falo de futuro, eu uso o A sem H, o A preposição. Aí, o A com H é o A do verbo haver e o A sem H é uma preposição. Tudo bem? Vamos adiante? Estudo referente ao uso de expressões. A próxima expressão seria a fim de ou a fim, tudo junto. A fim de, ele vai indicar finalidade, é uma locução prepositiva. Então, finalidade, objetivo. Toquei uma vez a fim de que você aprendesse. Vocês aprenderam lá? Quando eu toquei lá? Enfim, locução prepositiva, finalidade, objetivo, ok? E o afim, junto, é um adjetivo que indica afinidade ou conhecimento. Pude adiantar o curso, pois havia matérias afins, ou seja, que eu tinha alguma afinidade, que eu tinha conhecimento. Então, pude eliminar, por isso, adiantei o curso. Então, matérias afins, matérias de conhecimento, matérias que eu já havia estudado antes. Tá certo? A par e ao par. A par significa estar ciente. Ela ficou a par da decisão do síndico. Então, ela ficou sabendo da decisão do síndico. Ela está ciente do que o síndico falou. No caso do ao par, significa estar parelho, no mesmo patamar. Se eu usasse uma expressão mais popular, seria pau a pau. Tá? Então, ao par significa parelho, mesmo patamar. O real já esteve ao par do dólar, ou seja, no mesmo patamar, no mesmo valor. Faz muito tempo, mas esteve. Tá certo? Então, a par e ao par. Vamos conhecer mais algumas? Vamos lá.
Continuando, uso de expressões acerca de, acerca junto, separado do de, acerca de, com o verbo a, do verbo haver, né? Cerca de e acerca de, aqui separado, tá, gente? Então, o que difere essas três, na verdade, essas quatro expressões? Acerca de, acerca junto, é uma locução prepositiva que junta o advérbio mais a preposição e ela quer dizer a respeito, sobre alguma coisa. Então, os alunos falavam acerca dos jogos escolares. Então, os alunos estavam comentando sobre os jogos escolares. Então, eles falavam, esse era o assunto, era sobre esse assunto, os jogos escolares. Acerca de, lembra lá do a, do verbo haver, H-A, é um tempo passado. Então, a expressão que refere-se ao tempo passado indica aproximadamente. Então, há cerca de 4 anos, Gabriel tirou sua habilitação. Ok? Lembrando que esse a do verbo haver é sempre no tempo passado. Cerca de ou acerca de separado. Também são locuções prepositivas, indica perto ou aproximadamente. Nesse caso, eu vou usar em tempo presente, não no tempo passado. O Morano fica a cerca de 160 quilômetros daqui. No caso aqui, estou em Maringá. Tá? Então, está indicando aí a distância e aproximadamente o valor em quilômetros desse deslocamento, dessa distância. Tudo bem? Muito bem, continuando aí o nosso estudo das expressões, temos ali ao telefone e no telefone. No telefone. Passa a ideia de alguém falando junto ao telefone. Então, por isso que houve confusão. Houve aquela tiradinha de sarro. Então, sai do telefone. Se ele estivesse realmente no telefone, ele teria que sair do telefone. Então, por isso que gerou essa confusão. Então, com tudo isso, posso dizer que no telefone está incorreto. Tá certo? Onde e aonde? Onde é um advérbio de lugar. Mas o onde ele passa uma ideia de fixo. Tá? Então, onde você mora? Você mora num lugar fixo, uma residência fixa. E o aonde, na verdade, é a junção da preposição a com o advérbio onde. Nesse caso, vai indicar movimento. Aonde quer que eu vá. Então, que eu vá indica movimento. Aonde você vai? Então, indica movimento. Para qual lugar você vai? A expressão em domicílio. Então, nós usamos para indicar, é uma locução adverbial que significa na residência. Entregamos suas compras em domicílio. Ok? Então, não se usa ali a domicílio nesse caso aqui. Tudo bem? Vamos adiante? Vamos lá, continuando o nosso estudo sobre o uso de expressões. Traz com Z e traz com S. Traz com Z vem do verbo trazer. Então, alguém está trazendo. E traz com S, advérbio que significa por trás. O que me lembra... Vem traz você de novo. O vento faz do meu mundo novo. É, tipo isso. Então, traz é um advérbio que quer dizer por trás. Então, uma citação: por trás de um rosto inocente se esconde um sentimento puro. Então, por detrás, por trás. Demais ou demais, separado. Demais é um advérbio de intensidade. Ele estudou demais. Só que, quando ele vem acompanhado de um artigo, o que é artigo? O, a, os, as. Significa o restante, o resto dos alunos. Então, os demais alunos. Os demais alunos saíram da sala.
sairão da sala, por exemplo. Então, esse os demais vai significar o restante. Ele estudou demais. Agora, quando é o demais separado, é uma locução adjetiva contrária do de menos. Quando que eu uso um e quando que eu uso o outro? Eu vou usar o demais sempre quando ele for um advérbio de intensidade e ele estiver modificando o verbo. Então, depois de verbo, eu vou usar junto. Mas, depois de substantivo ou pronome substantivo, eu vou usar a expressão demais, que é separada. Então, ela vai modificar o substantivo e não o verbo. Então, quando tem um verbo, eu vou usar os demais junto. Quando tem um substantivo ou um pronome substantivo, eu vou usar o demais separado, seria o contrário de menos. Tudo bem? Vamos adiante, então. Muito bem, pessoal, continuando aí a nossa aula. Algumas expressões para fecharmos esse primeiro momento. Abaixo, separado, e abaixo, junto. O abaixo significa para baixo, significa que algo está em movimento para baixo. Então, por exemplo, correnteza abaixo. Então, esse abaixo seria o mesmo que para baixo. E o abaixo junto seria a mesma coisa que uma posição inferior. Ela não ocuparia um cargo abaixo do atual. Então, seria um local ali, abaixo do que da referência. Tá certo? O mesmo acontece com o acima e o acima separado. Ou acima separado e o acima junto. Né? O acima separado significa para cima. E o acima junto significa em termos de superioridade. Tá ok? Continuando ali, ó. Mas e mais. Por mais que seja uma letrinha bem sutil ali, somente o i, faz uma grande diferença. Porque o mas é uma conjunção adversativa, né? E o mais é um advérbio, tá? Ou um pronome indefinido. Por exemplo, não vou à festa, mas mandarei presente. Ok? Ele comeu mais do que ontem. Então, mais advérbio de intensidade. Outro que volta e meia a gente acaba por confundir, o mal com U e o mal com L. Mal com U é o contrário de bom. Mal com L é o contrário de bem. Então, Joana é uma boa aluna. Joana é uma má aluna. João é um aluno bom. João é um aluno mau com L. Comi bem hoje. Comi mal com L hoje. Tá certo? Então, mal com U é o contrário de bom. Mal com L é o contrário de bem. Tá? Só pensar, talvez ajude ou não, o U e o O são vogais próximas, vogais mais fechadas. Então, você pode fazer as referências. Mal, bom, mal, bem. Talvez ajude, talvez não. De alguma forma, isso me ajudou. É um macete da vida ali. Expressão ao encontro e de encontro. Quando eu falo ao encontro, é uma coisa que é a favor. Quando eu falo de encontro, é uma coisa contrária, que vai chocar. As propostas foram ao encontro das minhas ideias, ou seja, combinou, casou. O carro foi de encontro ao outro, por isso causou o acidente. Tá certo? Então, algumas expressões ali, que também são corriqueiras, que volta e meia você pode confundir na hora de utilizá-las. Vamos adiante? Fechando aí o nosso estudo sobre o uso de expressões, vamos estudar o uso dos porquês, certo? O porquê separado
sem acento, o porquê separado com acento, o porquê junto sem acento e o porquê junto com acento. Cada um deles vai ser usado numa situação diferente, tá certo? Temos ali o porquê separado e sem acento, é uma interrogação. Ele sempre vai ser utilizado no início das frases, certo? Então, sempre no início da frase eu uso o porquê separado. Por que você faltou à aula? Então, por que você faltou à aula? Então, lembrando, porquê separado, início de frase. Ou ainda, eu posso utilizá-lo como um pronome relativo, tá? Não como um porquê, mas o que ali como um pronome relativo. As dificuldades por que passei, aí continua, né? Me fortaleceram, enfim. Como eu sei? Se eu substituir esse porquê por pelas quais, então o que ele é um pronome relativo, tá certo? Então, as dificuldades por que passei me tornaram fortes, me fez valente, enfim, tá certo? Então, porquê separado pode ser usado dessas duas formas. Porquê separado com acento, nesse caso, ele é só no uso de uma interrogação no final da frase. Você não veio ontem. Por quê? Então, esse porquê com acento e separado é uma interrogação ao final da frase. Porquê junto é uma conjunção explicativa. Não almocei porque estou sem fome. Nossa, eu acho que já é o quarto exemplo que eu uso de comida, né? Enfim. Então, como que eu vou identificar? Eu posso trocar, por exemplo, por pois. Também é uma conjunção explicativa. Não almocei, pois estou sem fome. E o porquê com acento é o porquê que a gente chama de porquê substantivado. É o porquê substantivo. Então, eu acentuo porque ele é substantivo. Não entendi o porquê de tanto riso. Tá? Então, são esses 4 usos dos porquês, né? Na verdade, 4 porquês e usos diferentes. Tudo bem? Pessoal, a aula de hoje seria isso, né? Uso de expressões, que ajuda aí na nossa ortografia, na nossa fala, no nosso dia a dia, né? Qualquer dúvida, por favor, nos escreva, deixe aí a sua dúvida, o seu comentário, façam as atividades propostas e qualquer coisa, entre em contato ali, qualquer dúvida que for surgindo. Fico por aqui, grande abraço, professor Diego, fiquem todos com Deus, até a próxima.